Imagine acordar aos 26 anos sabendo que cada postagem sua pode gerar milhões de reais em poucas horas. Agora imagine que tudo começou com algo muito simples. Um vídeo gravado por uma garota de apenas 17 anos, sozinha em um quarto comum, segurando o celular e apertando o botão de publicar. Naquele momento, ninguém poderia imaginar que aquele clique seria o primeiro passo para construir um dos maiores impérios digitais do Brasil. Hoje, o nome Virgínia Fonseca não é apenas associado à internet. Ela se tornou um verdadeiro fenômeno cultural. Uma influenciadora que transformou seguidores em consumidores, atenção em negócios e uma vida aparentemente comum em um estilo de vida que mistura luxo, família, empreendedorismo e uma audiência que ultrapassa dezenas de milhões de pessoas. Entre mansões impressionantes, coleções de joias, viagens internacionais e contratos milionários, Virgínia construiu algo que poucos conseguem alcançar. Um império que nasceu diretamente da conexão com o público. Mas a pergunta que muita gente ainda faz é simples. Como uma jovem tão nova conseguiu transformar a internet em um negócio tão gigantesco? A resposta começa muitos anos antes das mansões, das marcas milionárias e da fama. Começa com uma garota que simplesmente decidiu tentar. Era apenas uma jovem gravando momentos do dia a dia, contando histórias, rindo, se maquiando, conversando com quem estivesse assistindo. Mas havia algo diferente. Quem assistia tinha a sensação de estar falando com uma amiga. Essa autenticidade, que muitas vezes não pode ser fabricada, acabou se tornando o maior diferencial dela. A internet não era apenas entretenimento. Era também uma oportunidade de negócio. Sem perceber, Virgínia estava construindo algo extremamente valioso no mundo digital: autoridade e influência real sobre o público. Foi nesse momento que a carreira dela deixou de ser apenas conteúdo e começou a se transformar em algo muito maior, um negócio. Ela decidiu fazer algo muito mais ousado: criar sua própria marca. Foi assim que surgiu a WePink, a marca de cosméticos associada ao nome de Virgínia Fonseca. O resultado foi algo que surpreendeu até mesmo analistas do mercado digital. Logo nos primeiros lançamentos, os produtos começaram a vender em uma velocidade impressionante. E com o crescimento dos negócios, o estilo de vida dela também começou a mudar. Hoje, acompanhar Virgínia Fonseca nas redes sociais é quase como assistir a uma série diária sobre o estilo de vida de uma das influenciadoras mais poderosas do Brasil. Mansões impressionantes, closets gigantescos, coleções de bolsas de marcas como Hermès, Chanel, Louis Vuitton e Prada. Relógios e joias de luxo que, segundo especialistas, podem alcançar valores extremamente elevados dependendo das peças. Alguns acessórios usados por Virgínia incluem itens de grifes tradicionais do mercado de luxo, como Cartier, Bulgari e Van Cleef & Arpels. Peças que, em determinados modelos, podem ultrapassar facilmente dezenas ou até centenas de milhares de reais. Mas o luxo não se limita apenas às roupas ou joias. A própria estrutura da casa onde vive já chama a atenção. Localizada em um condomínio conhecido por reunir artistas e empresários, a residência conta com ambientes amplos, áreas de lazer, espaços projetados para gravações e toda a infraestrutura de uma casa pensada para uma rotina que mistura vida pessoal e produção de conteúdo. E quando o assunto é mobilidade, o padrão continua elevado. Relatos apontam que a família já utilizou aeronaves privadas para viagens frequentes entre cidades brasileiras, facilitando compromissos profissionais e gravações. Viagens internacionais também fazem parte da rotina. Destinos na Europa, América do Sul e Estados Unidos aparecem frequentemente nas redes sociais. Mas apesar de toda essa estrutura luxuosa, existe um elemento que Virgínia sempre faz questão de mostrar: a família. Apesar de toda a fama, riqueza e exposição, um dos pilares mais fortes da narrativa de Virgínia Fonseca continua sendo a família. Grande parte do público que acompanha sua trajetória não se conecta apenas com o luxo ou com os negócios. Conecta-se com a vida real que aparece por trás das câmeras. O relacionamento com o cantor Zé Felipe, filho do sertanejo Leonardo, acabou se tornando um dos casais mais comentados da internet brasileira. A história entre os dois começou de forma surpreendentemente rápida. Depois de algumas conversas nas redes sociais, o relacionamento evoluiu em poucos meses para algo muito mais sério. Logo vieram o casamento, os filhos e uma vida familiar, acompanhada em tempo real por milhões de pessoas. Hoje, Virgínia é mãe de 3 filhos e a maternidade se tornou uma parte central da imagem que ela construiu online.
Nos vídeos, stories e publicações, é comum ver momentos do cotidiano com as crianças, brincadeiras pela casa, viagens em família e pequenos detalhes que fazem os seguidores sentirem que estão acompanhando tudo de perto. Essa mistura de vida familiar com um estilo de vida extremamente luxuoso cria um contraste que prende a atenção do público. De um lado, a empresária que movimenta milhões. Do outro, a mãe que compartilha momentos simples com os filhos. Mas por trás dessas cenas aparentemente leves, existe algo que poucas pessoas param para analisar com mais atenção: o tamanho real do império financeiro que Virgínia construiu. Quando se fala sobre influenciadores digitais, muita gente imagina ganhos vindos apenas de publicidade nas redes sociais. Mas no caso de Virgínia Fonseca, a realidade é muito mais complexa. A WePink, sua marca de cosméticos, rapidamente se tornou um fenômeno de vendas. Segundo estimativas divulgadas em portais de negócios e entretenimento, com mais de 50 milhões de seguidores no Instagram, cada publicação patrocinada pode representar cifras muito significativas para as marcas. Especialistas do mercado digital apontam que influenciadores com esse nível de audiência podem cobrar valores que chegam facilmente a centenas de milhares de reais por campanha. Em alguns casos, contratos maiores podem ultrapassar essa marca dependendo da duração da parceria e da quantidade de conteúdos produzidos. E há ainda um outro fenômeno que poucas pessoas entendem completamente: as lives de vendas. Em algumas transmissões ao vivo realizadas pela influenciadora, relatórios indicam que os faturamentos gerados durante poucas horas de transmissão chegaram a números impressionantes. Há registros de eventos online que movimentaram dezenas de milhões de reais em vendas em poucas horas. Isso significa que Virgínia não é apenas uma influenciadora que divulga produtos. Ela se tornou uma verdadeira máquina de conversão, de audiência e faturamento. Algo que poucos nomes da internet brasileira conseguiram alcançar com tanta força. E quando a receita cresce nesse nível, o estilo de vida naturalmente acompanha. Grande parte das pessoas conhece apenas a parte do luxo que aparece nas redes sociais. As bolsas famosas, os carros, as viagens. Mas existe um nível de patrimônio que muitas vezes passa despercebido. Por exemplo, as coleções de acessórios. Virgínia já apareceu usando joias e relógios de grifes tradicionais do mercado de luxo internacional. Peças de marcas como Cartier, Bulgari e Van Cleef & Arpels, conhecidas por produzir joias usadas por celebridades, empresários e famílias extremamente ricas ao redor do mundo. Alguns modelos de relógios dessas marcas podem ultrapassar facilmente valores na casa das centenas de milhares de reais. As bolsas também chamam atenção. Modelos raros de marcas como Hermès, especialmente da linha Birkin, podem atingir preços extremamente elevados dependendo da edição, material e exclusividade. Especialistas em mercado de luxo afirmam que determinadas versões podem ultrapassar centenas de milhares de reais em valor de mercado. E isso sem contar as mansões. A residência construída pela família em Goiânia foi projetada com estrutura de alto padrão. Ambientes amplos, espaços dedicados para gravações, áreas de lazer, closets gigantescos, cozinhas planejadas com equipamentos de alto nível. Além disso, há também propriedades utilizadas para lazer e viagens. Casas de praia, estadias em resorts exclusivos e viagens internacionais frequentes fazem parte da rotina que ela compartilha com o público. Mas o que talvez mais impressione não é apenas o luxo em si, e sim a velocidade com que tudo isso foi construído. Em pouco mais de uma década, Virgínia saiu de vídeos simples gravados no celular para se tornar uma das mulheres mais influentes do universo digital brasileiro. E isso levanta uma pergunta inevitável: até onde esse império pode crescer? A história de Virgínia Fonseca representa algo muito maior do que apenas a trajetória de uma influenciadora famosa. Ela simboliza uma mudança profunda na forma como riqueza, fama e poder são construídos no mundo moderno. Durante muito tempo, grandes fortunas estavam ligadas a indústrias tradicionais, empresas centenárias ou carreiras artísticas consolidadas. Mas a internet mudou completamente esse cenário. Hoje, uma pessoa com carisma, estratégia e capacidade de conexão com o público pode construir negócios gigantescos a partir de algo que antes parecia apenas entretenimento. Virgínia conseguiu transformar seguidores em clientes, conteúdo em negócio e visibilidade em um verdadeiro império financeiro.
Enquanto milhões de pessoas continuam acompanhando sua rotina nas redes sociais, ela segue expandindo marcas, fechando novos contratos e planejando os próximos passos de sua carreira. Porque para Virgínia, a internet nunca foi apenas um palco, sempre foi um ponto de partida. E se a trajetória dela nos ensina alguma coisa, é que no mundo digital de hoje, a próxima grande fortuna pode nascer de algo extremamente simples: um vídeo, um celular. E alguém que decidiu acreditar que era possível ir muito além. Quando especialistas analisam o crescimento de Virgínia Fonseca, muitos chegam à mesma conclusão. O verdadeiro diferencial dela não foi apenas ter milhões de seguidores, foi saber transformar a atenção em vendas reais. A criação da marca de cosméticos associada ao seu nome foi um exemplo claro disso. Enquanto muitas celebridades apenas emprestam o rosto para campanhas publicitárias, Virgínia decidiu construir algo diferente. Uma marca onde a audiência dela seria o motor principal de crescimento. O processo é simples de entender, mas extremamente difícil de executar. Ela mostra o produto nos stories, explica como usa, conta detalhes da criação. E em poucos minutos, milhares de pessoas já estão procurando aquele mesmo item. Essa proximidade cria algo poderoso no marketing moderno. Confiança direta entre criador e público. Quando Virgínia recomenda algo, muitos seguidores sentem que estão recebendo a dica de alguém próximo. E é exatamente essa relação que transforma cada lançamento em um evento. Em alguns casos, estoques inteiros desaparecem em questão de horas. Sites chegam a registrar picos de acesso inesperados, e a marca continua crescendo. Analistas do mercado digital apontam que esse tipo de estratégia, quando funciona, pode gerar resultados muito superiores ao marketing tradicional. Porque não se trata apenas de publicidade, é relacionamento. E Virgínia construiu esse relacionamento ao longo de anos, compartilhando sua vida com o público. Um dos fenômenos mais curiosos envolvendo o império digital de Virgínia Fonseca são as chamadas lives de vendas. Para quem vê de fora, pode parecer apenas uma transmissão ao vivo comum. Mas na prática, essas lives se transformaram em verdadeiros eventos comerciais. Durante algumas transmissões, a influenciadora apresenta produtos, conversa com os seguidores e cria um ambiente de interação direta com o público. E o resultado pode ser impressionante. Relatórios divulgados em diferentes momentos indicam que determinadas lives chegaram a movimentar dezenas de milhões de reais em vendas em poucas horas. Isso acontece porque milhares de pessoas estão assistindo ao mesmo tempo. Quando um produto é anunciado, a audiência reage imediatamente. Compras acontecem em tempo real. Estoques diminuem rapidamente. Em certos momentos, os números lembram grandes eventos de comércio eletrônico. E tudo acontece enquanto Virgínia conversa com o público de forma aparentemente casual. Esse modelo mistura entretenimento, marketing e vendas em um único formato. Um formato que poucos criadores conseguem executar com a mesma eficiência, porque ele depende de algo que não pode ser fabricado artificialmente: credibilidade com a audiência. Quando o assunto é riqueza, muitas pessoas pensam apenas em carros de luxo, roupas caras ou viagens internacionais. Mas o verdadeiro patrimônio de influenciadores como Virgínia Fonseca muitas vezes está em outro lugar: nas empresas, nas marcas, nos contratos e na força da própria imagem. A marca de cosméticos ligada ao nome dela continua expandindo seu portfólio com novos produtos e campanhas. Além disso, Virgínia participa de diferentes projetos empresariais ligados ao marketing digital e ao universo da beleza. Esses negócios geram receitas recorrentes que vão muito além das publicações nas redes sociais. Existe também o valor da própria marca pessoal. Com dezenas de milhões de seguidores nas plataformas digitais, Virgínia se tornou uma das personalidades mais influentes do país. Essa audiência gigantesca representa algo extremamente valioso para o mercado: alcance. Empresas estão constantemente procurando maneiras de acessar esse público, e isso abre portas para novos contratos, campanhas e projetos. No mundo digital, influência pode se transformar em ativos reais, empresas, produtos, parcerias. Tudo isso contribui para construir um patrimônio que vai muito além da imagem pública, e talvez seja exatamente isso que torna a trajetória de Virgínia tão impressionante. Ela não construiu apenas fama, construiu um sistema completo de negócios baseado na atenção das pessoas. Quando olhamos para toda essa trajetória, é difícil acreditar que tudo começou com vídeos simples, gravados por uma jovem que apenas queria compartilhar momentos do dia a dia. Hoje, Virgínia Fonseca se tornou um dos maiores fenômenos da internet brasileira.
uma influenciadora que conseguiu transformar seguidores em clientes, conteúdo em negócios e visibilidade em uma estrutura empresarial gigantesca. Entre mansões luxuosas, coleções de acessórios de alto valor, viagens internacionais e projetos milionários, ela construiu um estilo de vida que milhões de pessoas acompanham todos os dias. Mas talvez o mais impressionante seja perceber que essa história ainda está em andamento. Novos produtos continuam sendo lançados, novos projetos aparecem e a audiência continua crescendo. No mundo digital, onde muitas carreiras surgem e desaparecem rapidamente, Virginia conseguiu algo raro: construir um império que vai além da fama passageira. Um império baseado em conexão, estratégia e visão de negócio. E se o passado dela já impressiona, a pergunta que fica no ar é simples: até onde esse império ainda pode chegar? Porque se a história de Virginia Fonseca começou com um simples clique, o próximo capítulo pode ser ainda maior.